Beleza, pessoal? Começando aqui mais uma aula e dessa vez vou te ensinar como transformar uma dízima periódica em uma fração, tudo bem? A fração que representa aquela dízima periódica, a chamada fração geratriz. Então vamos começar aqui pelas dízimas periódicas simples, tudo bem? Quando eu digo dízima periódica simples, eu estou me referindo àquela em que o período vem logo depois da vírgula aqui, ó. Não tem nenhum número entre a parte inteira e o meu período, tudo bem? Nesse caso aqui, ó, 0,31, 31, 31 e se repete aqui infinitamente. O meu período, nesse caso, olha só, é o 31, que é o número que se repete aqui. Para fazer dízimas periódicas simples, é bem fácil e bem rápido. Sempre, copiar o período, nesse caso aqui é 31, no meu nominador da minha fração, e no denominador da minha fração eu vou botar 9. Tudo bem? Sempre 9. Mas quantos 9 eu vou botar vai depender do número de caracteres que eu tenho aqui no meu período. Por exemplo, aqui eu tenho 3 e tenho 1. Então são 2 números. Nesse caso eu vou botar 2 números 9 aqui. Tudo bem? E é só isso. Essa daqui é a fração que me gera essa dízima periódica aqui. Tudo bem? Vamos lá. Eu só peguei o meu período, 31, e botei sobre 9. No caso, tinha 2 números no período, por isso que eu botei 2 9 aqui. Tá bom? Vamos supor que eu tivesse uma fração desse modelo aqui, ó. 0,222 e se repete infinitamente. Primeiramente, eu vou copiar aqui o meu período, no caso aqui o 2. Então o 2 vai ser a parte de cima aqui da minha fração. E a parte de baixo vai ser 9. Mas quantos 9? No caso aqui, só tem um dígito aqui. Tudo bem? O meu período é formado só por um número, que é só o 2. Então, portanto, só vou botar um 9 aqui. Tá bom? Nesse outro caso aqui, vamos pegar mais um caso. 0,123. E se repete. Minha fração vai ficar 123, que é o meu período, sobre o número de dígitos que tem o meu período. Ó, 1, 2, 3. Tem 3 dígitos. Então, 1, 2, 3, 9 aqui. Tá bom? Tranquilo? E essa daqui é a minha fração geratriz desse número aqui. Agora, e quando eu tiver uma parte inteira aqui? Como é que fica? Vamos lá. Se eu tiver, por exemplo, o número 1,27, aí o 27 se repete. Pessoal, nesse caso aqui, não muda nada. A gente sempre vai fazer da mesma forma, tudo bem? Vai sempre pegar, então, o 27, que é o número que se repete, no período, sobre quantos dígitos tem o 27? Tem 2 dígitos, então 2 9 aqui. Como aqui tem uma parte inteira, ó, o que eu vou fazer vai ser simplesmente somar mais um a essa fração aqui. Então eu vou botar 1 mais essa fração. Tá bom? Fazendo aqui o mínimo múltiplo comum, bem rapidinho, ó. Eu vou chegar a esse valor aqui. E esse daqui é a minha fração geratriz dessa minha dízima periódica. Tudo bem? Só por curiosidade aqui, pessoal, vamos fazer a fração geratriz do número 0,999 e o 9 se repete. Como que ficaria isso daqui? Mesma coisa, não muda nada. O número que se repete é o 9, tudo bem? É o meu período. Sobre quantos números tem o meu período? No caso aqui só tem um, né? Só tem um número 9 aqui no meu período. Então eu vou botar somente um 9 aqui embaixo. Tá bom? 9 sobre 9 é igual a 1. Portanto, eu posso dizer que 0,999999 é igual a 1. Tá bom, pessoal? Isso aqui é uma característica interessante aqui da minha dízima periódica do 9 aqui, tudo bem? 0,9999 eu posso dizer sim que é igual a 1. Agora vamos para
a dízima periódica composta. Um pouquinho mais chatinho, um pouquinho mais complicado, mas nada demais também. Seguinte, nessa dízima periódica eu boto um elemento a mais aqui, o anteperíodo, que é esse número aqui que vem antes do período, tudo bem? Vem depois da vírgula e antes do período. Nesse caso aqui desse número é o 8, tá certo? O anteperíodo é o número que vem depois da vírgula e antes do período. Então, a minha dízima periódica ela não começa imediatamente depois da vírgula. Antes disso tem o anteperíodo aqui. E como é que a gente faz quando nós temos uma dízima periódica composta? Nesse caso aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar a parte inteira, o anteperíodo e o período e copiar ele aqui. 7, 8, 31. Peguei a parte inteira, o anteperíodo e o período. E eu vou subtrair, vou fazer um menos aqui, da minha parte inteira e do anteperíodo. 7 e 8. Tudo bem? Então eu peguei todos os valores que eu tinha e fiz menos a parte inteira e o anteperíodo. Tudo bem? Deixei o período de fora aqui. E eu vou dividir isso daqui tudo por... Agora a parte de baixo, ó, ela é sempre formada por noves e zeros. Tudo bem? Noves e zeros. Assim como na simples, a quantidade de noves vai depender do número de elementos que tem o meu período. Nesse caso aqui, ó, 31. Tenho 2 elementos, então eu vou botar 2 noves. Já a quantidade de zeros que eu vou botar vai depender do número de elementos que eu tenho no meu anteperíodo. Nesse caso aqui eu só tenho o 8, só tenho um elemento, então eu vou botar somente um zero. Resolvendo essa equaçãozinha, eu vou ficar aqui 7.753 sobre 990 é a minha fração geratriz. Recapitulando, pego a parte inteira, o anteperíodo e o período, subtraio da parte inteira e do anteperíodo e divido isso tudo por... Vou botar aqui noves e zeros. A quantidade de noves é o número de elementos do meu período. No caso 2, portanto 2 noves. A quantidade de zeros é o número de elementos do meu anteperíodo. Portanto, um só. 990. Vamos fazer mais alguns aqui para ficar mais claro. Nesse caso aqui, 1 é a minha parte inteira, o 0 é o meu anteperíodo e o 2 é o meu período. Então, como é que fica? Primeiramente, vou pegar todos os elementos, tudo bem? 1, o 0 e o 2. 1, 0 e 2. Vou subtrair da minha parte inteira mais o anteperíodo, tudo bem? Todos os elementos menos o período. Então, vou subtrair de 10, 1 e 0. E vou dividir por quantos elementos tem aqui o meu período. O meu período só tem um elemento só o 2. O 2 só que se repete, tudo bem? Então, só vou botar um 9. Quantos elementos tem o meu anteperíodo? O meu anteperíodo só tem um elemento aqui, ó, só tem o 0. Então, vou botar um 0. Tá certo? E é assim que fica. Resolvendo aqui vai ficar 92 sobre 90. Vamos aqui então para a última. Nesse caso aqui, dessa dízima 4,55, 1, 2, 3. E esse 1, 2, 3 se repete. O meu período. Tudo bem. Nesse caso aqui então, como é que começamos? Sempre pegando todos os elementos aqui. A parte inteira, o anteperíodo e o período. Parte inteira, anteperíodo, período. E subtraindo da parte inteira e do anteperíodo. Esquece o período agora. Então, subtraindo de 4, 5, 5. Parte inteira e anteperíodo. A parte de baixo aqui, o denominador, é formado por noves e zeros. Nesse caso aqui, o meu período é formado por 3 números aqui, ó, 1, 2 e 3. Portanto, vou botar aqui 3 noves. E o meu anteperíodo é formado por 2 números, no caso 5 e 5. Portanto, eu vou botar 2 zeros. Tudo bem? Resolvendo aqui. E essa é a fração geratriz dessa minha dízima periódica aqui. Tá bom?
Pessoal, valeu, muito obrigado e até mais.